coração da igreja, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você pensa que Deus só queria salvar aquela família? Não, ou seja, a salvação, a palavra foi pregada, mas a salvação não é para todo mundo. Noé pregou vários e vários anos. Quanto foi salvo? 8, aleluia. Nessa geração não vai ser diferente, que a Bíblia fala, se tiver 2 ou 3 no campo, um vai, outro fica. 2 numa casa, um vai, outro fica. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um capítulo. Vamos ler o 7, louvado seja Deus. Capítulo 7, versículo 1. Aleluia, Jesus. Diz assim: depois disse ao Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te eis visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia, Jesus. Quando ele fala em geração, não fala 2 ou 3. Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração, nós crê que é muita gente, louvado seja Deus. Mas Jesus falou, Deus falou: entra tu, que eu te vi justo diante desta geração. Aleluia, Jesus. Pensa, igreja, direitinho, medida na palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis vi justo diante nesta geração. Aleluia. Seja justo, seja fiel a Deus, adore em espírito e em verdade. Aleluia. Peça a Ele graça, misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meu irmão, eu peço, eu oro. Sim, mas você pede e ora. Ao levantar dali, você vai se alimentar com algo diferente. Louvado seja Deus. Vai se alimentar com algo que não está agradando os olhos de Deus. E a Bíblia fala, quando a gente faz isso, o inimigo vai tirando o que foi semeado em nossos corações. Louvado seja Deus. A graça não vem de Facebook, a graça não vem, aleluia, louvado seja Deus, de YouTube. A graça vem joelho, jejum e oração. Aleluia. Que a igreja venha orar. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja vem orar, clamar por seus familiares, para si próprio. Que a Bíblia fala que a salvação é individual. A gente tem que pregar a palavra. Mas eu acabei de estar aqui, que Noé pregou naquela geração, mas só ele e sua família foi salvo. Por Noé ia todo mundo junto, mas Deus não é assim. Deus escolhe o justo. Os olhos de Deus procurarão os fiéis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler aqui mais um versículo no mesmo livro, o mesmo capítulo. Gênesis capítulo 7, louvado seja Deus. No versículo 5, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. Aleluia. E fez Noé tudo conforme e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. Louvado seja Deus. Noé não foi desobediente. Louvado seja Deus. Noé deu ouvido à palavra. Noé pregou. Noé fez arca. Noé falou: de repente, povo, que vai haver um dilúvio. Louvado seja Deus. Nós falamos nesta noite, aleluia, do amor de Cristo. Muitos estão atentos, outros não. Louvado seja Deus. Muitos, aleluia, Jesus, continua na igreja, mas a mente no mundo. Aleluia. Que Deus possa penetrar com teu espírito, com seu Espírito Santo em vossos corações nesta noite. Aleluia. Acorda a igreja, acorda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmão, porque essa palavra eu não sei, só sei que Deus está mandando falar, eu vou ter que falar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Para que quando vir um arrebatamento, você não ficar despercebido e dizer: Senhor, eu fiquei, mas por quê? Ouviu a palavra? Ouviu, deu crédito? Não. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo estou aqui falando do amor de Cristo, mas se eu errar, estiver vacilando, aleluia, fazendo perversidade na vinda de Cristo, eu fico. E você estiver no meu lugar aqui pregando a palavra, eu no mundo, eu vou ficar. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler mais um versículo no mesmo capítulo, só que o versículo 6, aleluia, Jesus. O 7, louvado seja Deus.
ou seja, versículo 7, ou seja, dia 7 de setembro, capítulo 7, no versículo 7, é mistério. Aleluia, Jesus. O número 7 é o número da perfeição. Louvado seja Deus. Aleluia, santo. Louvado seja Deus. Vamos ler o 7. Diz assim: e entrou Noé e seus filhos e suas mulheres aleluia, Jesus. Entrou Noé e seu filho e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa do dilúvio. Louvado seja Deus. Entrou Noé e sua família, seus filhos, louvado seja Deus, naquela arca. O coração de Noé ficou partido, ficou machucado. Eu creio nisso, que por a gente ser humano, aleluia, nós, por mim mesmo, a igreja estava aqui lotada, mas não é como eu quero, como Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E você está sendo bem-aventurado para estar aqui nesta noite, ouvindo uma palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Entrou Noé na arca por causa do dilúvio. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O dilúvio foi anunciado, igual a gente anuncia hoje a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nesse dia de hoje, a gente vamos ver palavra sendo pregada, testemunho. Glória a Deus. Deus não te salva porque Ele te curou. Deus não te salva porque Ele te libertou. Aleluia, Jesus. Porque muito vai subir, está numa cadeira de roda, mas adora em espírito e em verdade. Aleluia. E às vezes a gente com as duas pernas e dois braços, só blasfêmia com Deus, reclama da vida. Louvado seja Deus. A salvação vem pela obediência. A obediência do homem, aleluia, é que Deus se agrada. Louvado seja Deus. Misericórdia, Senhor. Que Deus venha nos abençoar, nos fortalecer cada dia mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a salvação não é porque Deus te curou, porque Deus te libertou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus te deu algo material. Com a salvação não é assim. Aleluia. Deus abençoa um descrente e não abençoa um crente. Aleluia. Que Deus te abençoar, você na igreja, pedindo a Ele a sua bênção. Deus sabe todas as coisas, você vai afastar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Ele cura na hora que Ele quer, liberta quando quer. Aleluia. Salva quando Ele quer. Deus está te chamando nesta noite para ser um adorador de espírito e em verdade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Mas, meu irmão, eu oro, estou na igreja, eu adoro. Sim, Deus está ouvindo todo o seu clamor. Aleluia. Mas eu estou na igreja e não consigo nada. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, se Ele te dá, tu afasta. Então Ele não te dá para tu permanecer. E por que dá aquele? Deus sabe, se tirar daquele, Ele afasta. Louvado seja Deus. Então é tudo como Deus quer. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus manda aqui dizer, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja venha clamar o nome do Senhor. Que adore em espírito e em verdade. Que a vinda do Mestre, Filho do está próximo. Louvado seja Deus. A gente não está na igreja para ouvir o irmão Flávio, ouvir o pastor Doviro. Aleluia. Nós estamos na igreja porque o Espírito Santo de Deus habita neste lugar. Por isso que eu estou aqui nesta noite. Aleluia. Vim do meu trabalho cansado, mas eu sei que eu vim buscar a presença de Deus. Que sem Ele eu não sou ninguém, sou um peixe fora d'água. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos estão na igreja despercebidos, ou seja, na igreja e afastado. Aleluia. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Está na igreja, está. Mas os olhos do Senhor percorrerão os fiéis da terra. A igreja clama ao Senhor. Que Deus venha ter misericórdia e derrama a sua graça sobre nossas vidas. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. E eu creio que breve a trombeta vai tocar, aleluia. E aquele que ficar despercebido, aleluia, ou seja, eu vou me preparar. A gente já tem que andar preparado, aleluia, para fazer que nem as 10 virgens. As virgens, que 5 ficou, ou seja, umas foi, outra ficou. Louvado seja Deus. Que Deus venha nos abençoar, nos alertar, aleluia, e tocar no nosso coração, na nossa mente, para que nós venha meditar na palavra, aleluia. Fica atento à pregação que Deus tem usado, pastor Doviro. Que Deus te abençoe, que Deus tenha usado, aleluia, e cada dia mais se esforçando, buscando para trazer algo para alimentar a igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, nos das forças, nos das graças. Peça ao Senhor, bate na porta certa, anda no caminho certo, igreja. Ah, meu irmão, mas tanto faz para mim. Tanto faz? O arrebatamento vai sim acontecer, queira eu, vocês, a igreja, pastor Doviro, presbítero Vitor ou não. O arrebatamento vai acontecer. Fica atento, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Leia as escrituras, medite nela, que Deus vai falar muito mais ao seu coração. Guarde as palavras que foi pregada nesta noite, que Deus vai muito mais vai falar nesta noite. Eu creio, em nome de Jesus. Eu peguei minha parte e Deus vai falar, aleluia. Que Deus te abençoe e preenche seu coração nesta noite. Pôs palavra na sua boca. Louvado seja para falar o coração da sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Neste momento eu passo, louvado seja Deus, a direção do trabalho ao nosso pastor. Fica atento à pregação que Deus vai falar, vai fazer coisa tremenda nesta noite. Saia preocupado. Eu sei disso, já fui assim. Saímos preocupados, louvado seja Deus, com algo que o irmão falou. Mas que o irmão falou foi para preencher a sua alma, não foi sua barriga. Sua barriga enche de arroz, a sua alma enche de graça, com o Santo Espírito, aleluia. Na Bíblia fala, não só do pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Doviro, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diz glória a Deus. Que palavra, né? Palavra de arrebatamento. E eu também creio na vinda de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando na passagem no livro do Êxodo. Eu quero agradecer a sua presença, de você sair da sua casa e vir até aqui hoje. Hoje foi um feriado, né? E muita batalha espiritual, né, no Brasil. Esse dia foi muito forte, amém. Glória a Deus. No livro do Êxodo, capítulo 1, vamos olhar aí, o Êxodo 1 e o versículo 15, nós vamos ler o 15 e o 16. Êxodo 1, o Êxodo 1 e o versículo 15. Glória a Deus. Vamos ler o 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua. O 16. E disse-lhe: quando juntaste no parto hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai, e mais se for filha, então viva. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, esse texto é um texto que está ali começando no Êxodo, aonde estava cumprindo na vida de Abraão, no capítulo 12, versículo 2 de Abraão, quando Deus disse a Abraão: eu vou te agradecer o seu nome, vou aumentar, vai ter pessoas, várias pessoas. Naquele momento Deus estava falando com Abraão, então estava cumprindo. Faraó estava desesperado, porque estava crescendo muita nação.
Era 70 que entra dali da descendência de Jacó. E quando atravessou ali o Mar Vermelho, quando o mar se abriu, 3 milhões de pessoas estavam ali. Então crescia demais a população. O povo ia crescendo, uma quantia muito grande. E aquilo incomodou com Faraó. Faraó, para ele tentar parar, porque ele queria que aquela família coabitasse com outra nação, para que não aumentasse a nação do povo de Israel. E ali ele se ira e manda que as parteiras matassem todas as crianças, que fosse homem e que fosse menina, mulher, que era para viver. Então ele se irrita com aquela situação e ele pede dessa forma, que era a única jeito na mente dele de parar o crescimento do povo. A mente de Faraó era acabar com todos os homens. Só cresce, crescendo o comprimento ali no Gênesis 12, né? E o versículo 2, que diz assim: fartei uma grande nação, abençoarei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1: e foi-te um varão da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi, e a mulher o concedeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, e escondeu 3 meses. E o que a Joquebede estava gerando, a expectativa humana era um problema. A Joquebede, ela estava o quê? Quando estava gerando aquela criança, que ela viu que era um menino, ela estava olhando para algo humano, era um grande problema. Mas ali Deus estava permitindo que visse um homem para que salvasse a nação, para que ele tirasse aquele povo que estava escravo do Egito e tirasse dali. Mas esse menino, ele nasce e fica escondido 3 meses. Um texto muito conhecido, que ele, quando ali, não poderia ver, porque senão matava. E foi chegando um período que a mãe não dava mais para esconder. Ela pega aquele menino e manifesta ali dentro de uma barca, um mortume, para colocar ele, e põe no rio Nilo. E estava ali a filha de Faraó banhando no rio. Quando aquela moça vai banhar no rio, ela vê aquela criança e ela pede àquela criada que vai até lá e tira aquela criança. E o texto diz que quando olhou, viu que o menino era formoso, era um menino bonito, e de repente ela tira aquele menino. No coração daquela filha de Faraó, ela estava guardando ali dentro, disse: não, eu vou levar uma criança que está sofrendo, uma criança que vai ser comida pelos crocodilos, uma criança que está passando dificuldade. Então ela estava tirando aquela criança para levar para casa, para dar alimento. Mas uma coisa ela não sabia, que aquela criança que ela estava levando para dentro da casa, era a criança que ia tirar o povo de escravo do Egito. Era aquela criança que Deus estava levantando. Deus tinha o propósito para tirar aquela criança e colocar na casa. Aquela criança precisava de estudar na melhores escolas. Naquela época a igreja não poderia escravo estudar na melhor escola. Os professores não eram bons, mas Deus queria que esse menino estudasse na melhor escola. Então ele planejou. Deus cria um projeto. Era aquele projeto gerado na barriga, que a parteira ia para matar. Ali dizia: não mata, que é um filho formoso, porque tinha a presença de Deus. E eles levam ali e colocam no rio. Os crocodilos não comeu. Aquele ali foi tirado e trazido à casa do faraó. Essa criança entra no palácio. Essa criança ali é alimentada pela mãe, porque a mãe recebia para tratar. E esta criança vai crescendo e alimentando. Quando esta criança foi pegando um período de idade, ela começa a estudar na melhor escola. Ela começa ali um período, a fase desse homem que nós estamos falando, um grande profeta. Ele teve 3 fases, e hoje nós vamos falar nas 3 fases. A primeira fase é que ele entra na casa de Faraó e começa a estudar. Os 40 anos de Moisés, ele estuda na melhor escola. Ele é um homem inteligente, é um homem que estuda as leis. Ele foi criado ali dentro. A filha de Faraó, ele pega o nome, o filho que é chamado da filha de Faraó. Esse era o nome que tinha dado a ele. Mas ali, esse menino cresce aos 40 anos.
muda de fase. Quando ele vai mudar de fase, agora abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha o que acontece com ele. Ele já estava grande, ele já estava ali na fase de 40 anos. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que tinha Moisés? Ele estava dentro do coração: não, aqui eu estou morando no palácio, eu como a melhor comida, eu vesto a melhor roupa, estudei na melhor escola. Só que tem uma coisa: esse povo não tem o meu sangue. O meu sangue é de Israel, o meu sangue é daquele povo. Eu preciso voltar, eu preciso sair da área de conforto, porque eu sou um projeto de Deus. Quando nós somos projeto de Deus, nós não desista. Hoje eu quero falar para você, igreja, não agora, mas depois. Eu quero falar depois que a porta abriu para você, depois que Deus arrumou o emprego, depois que você estudou, depois que você é empresário, depois que você já foi abençoado, depois que a lepra foi curada. Hoje eu quero falar o depois. Aqui nós estamos falando de um homem que ele mostra ali o sangue de Cristo na veia. Depois de formar, depois de ser criado no palácio, ele abandonou tudo o palácio, ele abandonou a melhor comida para passar necessidade, para tirar um povo, porque ele era um projeto de Deus. Ele é um menino que foi escondido, foi um menino que foi passado 3 meses escondido o projeto. Por que aquele menino foi escondido 3 meses? Porque tem algo nas nossas vidas, quando é projeto de Deus, para crescer, menino, não precisa vitrina. Se você for um projeto de Deus, se Deus tem um projeto na tua vida, não precisa se expor, não precisa ir em vitrina, não precisa erguer a palavra. Se é projeto de Deus, vai crescer escondido, vai crescer tampado. É projeto de Deus, vai crescer com a porta fechada, porque Ele é especialista a operar com a porta fechada. Se você é projeto de Deus, não precisa de muita gente, não precisa de multidão. Pode acreditar, se é projeto de Deus, vai crescer. Amém, igreja? Aleluia, Senhor Jesus. E ele era um projeto de Deus. Esse menino que cresce, fica ali escondido. O versículo 25 de Hebreus 11, 24. E escolhendo antes ser maltratado. Olha o que ele escolheu. E ele escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, e que por um pouco de tempo tem o gozo do pecado. Aí o versículo 26. E tendo por maiores riqueza, vitupérios de Cristo, e de que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que foi saindo 10 leprosos e foi ao encontro do Senhor. Aqueles leprosos erguem as mãos, porque eles eram leprosos. Eles viviam um momento que quando ele visse alguém, ele tinha que gritar: olha, sai da frente que eu sou leproso. E a lepra pega, o povo recuava. Era assim que acontecia. Irmãos, naquele momento o Senhor veio e cura os 10 leprosos, mas os 10 leprosos sumiu, os 10 leprosos abandonou. Um só dos leprosos voltou. E quando aquele leproso voltou, ele prostrou aos pés do Senhor e disse: obrigado, mestre, obrigado por isso. O Senhor disse: vai, que a tua fé te salvou. O que o Senhor falou para ele? Vai, que a tua fé te salvou. O leproso foi curado e foi salvo. Vou fazer uma pergunta para você, igreja. Imagina Moisés saído daquele lugar e criado no palácio. Era Deus de criança dos 3 meses. Moisés criado, falando palavra diferente, no berço diferente. Moisés criado comendo a melhor comida diferente.
Quando um povo de Deus era caluniado porque servia a Deus. Sabe por que as pessoas de Deus são caluniadas? Por causa do nome do Senhor. A palavra do Senhor disse: pelo meu nome será escandalizado, pelo meu nome será perseguido. Então ali no momento Moisés tinha algo ali dentro, a melhor coisa que ele tinha na casa daquele homem. Mas ele disse: não, eu sou grato daquilo que o Senhor me fez. Eu vim de uma família, eu fui tirado do berço, eu fui tirado do berço dessa família, mas eu quero voltar. Eu quero tudo que eu aprendi aqui, isso vai ficar para trás. É tanto que quando ele sai dali e ele já está o quê? Com 40 anos. Moisés, ele passa o quê? A terceira fase. A fase da vida de Moisés. A primeira fase, ele tinha 40 anos, quando ele estuda e está ali na casa, no palácio, e estudando. A segunda fase foi quando ele estava passando de 40 para 80 anos, quando ele sai do palácio para cuidar das ovelhas no deserto e ficar pastor. Ele disse: o meu chamado é para pastor, o meu chamado é para isso, então eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo isso aqui. E ele abandona tudo o palácio. Ele abandona ali segurança. Ele abandona escola. Ele abandona o estudo, profissão que ele tinha. Moisés era um homem muito inteligente, estudado. Porque o Senhor disse: não, o meu servo precisa estudar na melhor escola. Então eu quero que ele vá para uma barca, passar pela a situação que está vivendo, mas eu sou com ele. Quantas pessoas passam na beira da morte, desce até na mas volta, sabe por quê? É um projeto do Senhor. Quem é projeto do Senhor não morre. Não tem crocodilo que come, não tem nada que impede. Se você é projeto do Senhor, não se preocupa. Talvez você não está aparecendo, talvez você não tenha ninguém ao redor, porque para